Olá! Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre saudade. Você já sentiu saudade de Jesus? Já sentiu saudade de conversar com Ele, de ouvir a voz dEle, de saber um pouco mais sobre Ele? E se a gente sabe que a gente está longe de Jesus, o que será que está prendendo a nossa vida que não deixa a gente ir até Ele? Sabe, se fosse o nosso pecado que estivesse prendendo a nossa vida, a Bíblia ela é muito clara em dizer que ainda que eu tenha um pecado vermelho como sangue, Jesus Cristo é poderoso para me purificar e me deixar pura, branca como a lã. Eu pensei muito sobre esse assunto e eu creio que às vezes a gente se afasta de Deus e não consegue voltar, não é porque Deus não perdoa os nossos pecados, mas é porque a gente não confia que Deus vai perdoar qualquer pecado que a gente cometeu ou que estamos cometendo no presente. Sabe, tem uma história muito bonita na Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 17, a história de 10 leprosos. Naquela época, quem era leproso, quem tinha essa doença, não podia se aproximar de ninguém, eles eram tidos como impuros pela sociedade. Então Jesus estava passando numa cidade, numa aldeia, e de repente 10 leprosos gritam por Jesus. E a Bíblia fala que eles gritam de longe, porque eles não ousavam chegar perto de Jesus. E quando eles gritam de longe, eles gritam assim: Senhor, tem compaixão da gente. Eu acho muito bonita essa história, porque a gente também se encontra contaminado pelo pecado, pelas nossas más escolhas, por pecados que a gente sabe que é errado e mesmo assim continua cometendo. Mas mesmo assim, a gente pode pedir a ajuda de Jesus, a gente pode tentar se aproximar, porque Ele está 100% disposto a nos receber. Aqueles 10 leprosos, eles não podiam se aproximar de ninguém, mas isso não impediu deles se aproximarem o máximo que eles podiam para clamarem a Jesus. Essa história mostra que não há pecado, não há coisa errada que você faça que não esteja ao alcance da palavra de Deus. Essa história é muito bonita. Quando eles pedem então para Jesus a cura, Jesus fala o seguinte: olha, continuem o caminho e vão então e se mostrem ao sacerdote. Por que ao sacerdote? Naquela época, quem tinha lepra, eles tinham que ter um atestado de cura para voltar a viver na sociedade. E quem dava esse atestado de cura era o sacerdote. Ele examinava a pele da pessoa e então falava: olha, essa pessoa está curada. Mas quando Jesus dá essa ordem para eles irem até o sacerdote, eles não estavam curados. Então o que Jesus pede? Confiança na palavra dele. Olha, vocês têm que acreditar que no caminho vocês serão curados. Antes de vocês chegarem ao sacerdote, vocês serão curados. Vocês têm que confiar, mesmo que vocês não consigam ver o milagre agora acontecendo. Às vezes tem algumas situações na vida da gente que a gente olha e não vê saída. E aos olhares humanos, não tem saída mesmo. Talvez você não veja saída porque não tem saída do teu problema. Mas ainda bem que Deus vê diferente, sabe por quê? Porque Deus não trabalha com possibilidades existentes. A Bíblia fala que a palavra de Deus é tão poderosa que ela traz o invisível, o que não existe, ao nosso mundo. Então, se aos teus olhos a situação que você está passando, o pecado que você está cometendo não tem saída, eu quero que você saiba hoje que Deus tem poder para criar saídas. E é por isso que você tem que ir até Jesus, porque nosso Deus é poderoso e porque Ele está disposto a te aceitar. Vá até Jesus. Se aproxime o máximo que você conseguir hoje. Na hora que você abrir os olhos depois da oração, talvez nada tenha mudado, parece que nada mudou. Confie, mesmo que você não veja o milagre de uma maneira instantânea, na hora, mas confie, porque a palavra do Senhor é clara. Eles foram purificados no caminho, porque eles acreditaram no poder de Jesus em realizar aquele milagre. Vá até Jesus. Não tenha medo. Ele está disposto a te aceitar. Clame dia a dia, porque o milagre virá. Que Deus te abençoe.